lista de presença, link de YouTube ali do lado. A gente está começando a gravar agora. Também vai ter a certificação também por ali. Então, para a gente começar oficialmente, né, esse evento ele é feito, puxado pela Superintendência de Diversidade, Superintendente de Inclusão, Políticas Afirmativas e Diversidade da Universidade Federal do Paraná, o CIPAD, a organização não governamental Grupo Dignidade, em parceria com a Aliança, a Rede Gay Latino e o IBDSEX, que é o Instituto Brasileiro de Diversidade Sexual. E o Grupo Arco-Íris, também é parceiro nosso, que é uma instituição do Rio de Janeiro, e a gente tem uma parceria por meio do Programa de Pós-Graduação e Educação da Universidade Federal do Paraná, que está oferecendo a primeira disciplina, Tópicos Especiais em Cognição, Aprendizagem, Desenvolvimento Humano. E diversidades na modalidade de webinário, de 19 de julho a 4 de agosto, que são essas séries de webinários, né? Os eventos estão ocorrendo na plataforma Zoom, serão transmitidos ao vivo no canal do YouTube e no canal da Aliança, né, no YouTube. Os webinários terão temas de grande relevância à comunidade LGBTI, como educação, saúde, esse nosso, empregabilidade, ativismo, segurança, entre outros. E em cada evento haverá lançamento de manuais, ou seja, né, o Fabian faz parte do grupo nosso de empregabilidade, a Nanda ela atuou muito na parte de engajamento corporativo, que tem tudo a ver com empregabilidade, né, porque é aí que abre as portas, e ela também conta com a gente, ela está em outro espaço, daqui a pouco eu apresento formalmente ela também, mas é muito importante a presença de vocês, porque também o fruto desse webinário a gente vai condensar e também vai estar lá presente no nosso manual de empregabilidade também. Então, acho que esse é muito importante, bem incrível, eu estou bem feliz, né, com tudo isso. Eu e o Lucas Siqueira Dionísio, a gente fez parte da construção de todo esse webinário, então a gente está presente nessa empreitada, então me deixa muito feliz poder estar aqui junto com vocês nessa noite. Então, vamos lá, eu vou fazer a apresentação primeiro da nossa primeira convidada, né, palestrante, que eu tenho muita honra, já vou fazer aqui, quebrando um pouquinho de protocolo, que é se eu estou nessa área de empregabilidade, isso ela sabe, eu já falei em vários espaços, né, eu tenho outras pessoas que me inspiraram, mas na parte de empregabilidade, quem me inspirou foi a Nanda. Ela sabe disso, quando ela entrou aqui na ONG, a gente começou a conversar, ela meio que lapidou esse talento meu, ela falou, Rafa, você tem um jeito para coisa. E tanto que eu começo, semana que vem, o meu curso no Positivo, na Faculdade Positivo, de Gestão de RH. Então, agora eu vou entrar bem no foco mesmo, Nanda. Então, vamos lá, sem mais carinho, porque isso para mim é um carinho que eu tenho por ela, vamos apresentar. A Nanda é advogada, ela é ativista, interseccional, feminista, antirracista, apaixonada pela quebra de paradigmas, como toda aquariana, como também eu sou. Tem na mudança social e na inovação o seu propósito. Foi a primeira finalista do 24º Prêmio Cláudia, na categoria Políticas Públicas. Ela foi fellow na Alten Nickel Workplace Advocate. Ela defendeu a criminalização da LGBTI-fobia no STF, representando o Grupo Dignidade e a Aliança Nacional. Ela é cofundadora do coletivo Cássia, presidenta da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraná, membro da Rede de Mulheres LGBTQs, da Rede Lesbi Brasil, é conselheira do Aliades e diretora para o Brasil da Ela Global Community. Seu maior sonho é um mundo onde a consciência social e a classe seja tamanha que as desigualdades deixem de existir. Então, com essa
abertura, muito feliz, e muito feliz por ela estar sendo a primeira painelista. Eu passo aí a palavra para a Nanda. Só peço, por favor, gente, que a gente mantenha os microfones desligados, qualquer perguntinha, chat, e se atentem à lista de presença. A Nanda, é com você, meu amor. Obrigada, Rafa. Não tenho palavras para agradecer o seu carinho. Saiba que é super recíproco. Sempre vi você brilhando muito nessa área. Eu sei que você tem um tinho para coisa e fico muito feliz em saber que você vai agora formalmente estrear, né? Em gestão de RH. Então, isso aí para mim é muito, muito bacana. Eu fico muito feliz, de fato, em conseguir saber e participar dessa tua trajetória, pelo menos um pouquinho. Bom, eu vou falar os meus pronomes, né? Eu me entendo como uma mulher cisgênera, lésbica, uma mulher preta de pele clara, sou de Curitiba, e a minha autodescrição, para quem não consegue me ver, eu estou sentada numa cadeira gamer com um moletom cinza, uso óculos e tenho um fundo cinza atrás de mim. Como a Rafa falou, eu já passei por vários espaços e várias possibilidades de transpassar e de falar e dialogar sobre a questão da empregabilidade, né? Atualmente, estou como diretora para o Brasil da Ela Global Community, que é uma instituição internacional voltada à visibilidade, ao empoderamento e ao protagonismo de mulheres LGBTQs e pessoas não binárias. E dentro dessa instituição também a gente tem o fomento da empregabilidade, por ser um pilar essencial da nossa vivência enquanto pessoas LGBTQIA+, no mundo, né? A gente consegue realmente se libertar e ter uma segurança não só financeira, mas também uma estabilidade emocional, uma estabilidade de saúde, uma possibilidade de galgar uma vida melhor, de galgar novos sonhos, quando a gente tem a empregabilidade garantida, né? É a nossa porta de entrada para uma dignidade, uma cidadania plena. E sobre esse assunto em específico, já que tem o meu grande amigo Fabiano, que vai conversar comigo hoje também, e Rafa, eu vou abordar um pouco a necessidade do olhar interseccional para as vivências de mulheres LGBTQs, né, mulheres queer, como a gente utiliza o queer como um guarda-chuva. Todo mundo me pergunta, mas o que é esse queer? Muito lá fora, né, muito no movimento internacional, o queer ele é utilizado como um guarda-chuva, como nós usamos aqui a nossa sigla completa. E quando a gente fala de mulheres queers, a gente está falando de mulheres cisgêneras, transgêneras, lésbicas, bis, pans, e também pessoas não binárias que fazem esse questionamento dos padrões de gênero, que eu acho muito importante também, para que a gente consiga evoluir enquanto sociedade nessa questão. E para tratar dessa interseccionalidade, eu vou colocar também os marcadores dos quais eu falo, né? Então, o primeiro deles é o fato de falar de mulheres. Então, o recorte de gênero dentro da nossa própria comunidade, e também adiciono aí o recorte da discussão e do enfrentamento do conceito do gênero, né, com as pessoas não binárias. Utilizo também nesse recorte a questão de raça e etnia, né, trazendo à tona a necessidade de olharmos com muito carinho também para a questão das pessoas pretas e pardas, e principalmente das etnias indígenas, das pessoas refugiadas, enfim, das diversas etnias que nós temos, né, dentro dessa complexidade que se chama planetinha Terra.
Dentro desses marcadores também adiciono pessoas com deficiência visível, não visível, perceptível, não perceptível, e a forma como essas pessoas também transitam dentro da nossa comunidade. E também, dentro desse marcador, desses marcadores, eu utilizo o recorte social, né? Porque a gente sempre tem que partir de um princípio, né, da nossa complexidade brasileira, onde a desigualdade é extremamente profunda e que nesses últimos anos de pandemia se abriu em uma ferida muito mais profunda do que nós gostaríamos que tivesse aberto, né? Mas ela é uma ferida existente. E a partir desse recorte social, a gente consegue também ter a criticidade e a consciência de visibilizar e visualizar as dificuldades, né, que pessoas LGBTQIA+, e principalmente mulheres, que têm uma condição financeira menos avantajada, as dificuldades que elas têm para realmente adentrar ao mercado de trabalho. Então, dentro desses 4 marcadores que eu elenquei para vocês, vou começar trazendo um pouco sobre o conceito da interseccionalidade, por que ela é tão importante, e fazendo um pouco de desconstrução também do assunto que às vezes incomoda, né? Muita gente fala, esse negócio de interseccionalidade, então é questão de competição de quem sofre mais, competição de quem está mais ferrado no dia a dia, e eu digo para vocês que não é uma competição, é uma constatação de como nós, enquanto sociedade, nos organizamos, e através dessa organização, a gente exclui cada vez mais naquela roda do poder, né? Quem está no centrinho dela, muito provavelmente é um homem cisgênero, branco, heterossexual, que fala inglês, que vem de uma boa família, que estudou numa boa universidade, que tem pós-graduação, mestrado, doutorado, enfim. E a partir desse centro do poder, a gente vai abraçando aí as pessoas que transitam, né, nessa roda de oportunidades, né, nessa roda de poder, e que ficam à margem dele, né? Dessa margem, a gente pode elencar todas as interseccionalidades que eu falei para vocês, todos esses marcadores. Então, não é uma questão de fazer uma competição ou outra, de quem tem mais força ou quem tem menos força, de quem tem mais dor ou quem tem menos dor, e sim uma constatação da nossa realidade social e econômica, que faz com que pessoas que aglutinam esses marcadores nas suas vivências e nos seus corpos tenham mais dificuldade de adentrar o mercado de trabalho, tenham mais dificuldade de ter acesso aos espaços educacionais, tenham mais dificuldade de conseguir ter acesso à saúde, às políticas públicas, enfim, toda uma vida plena e que as pessoas que estão ali naquele centro, como eu falei para vocês no início, já têm com muita facilidade. Então, além desse conceito de interseccionalidade, que é realmente sobrepor, ele é igualzinho o conceito da matemática mesmo, da intersecção dos conjuntos, né? Ele realmente sobrepõe as vivências, né? Como você está aqui no meinho, quando você aglutina, sou LGBTQIA+, e sou mulher. Quando eu aglutino ainda mais, sou mulher, preta e lésbica, não feminilizada. Ou quando eu aglutino ainda mais, sou mulher, preta, lésbica, não feminilizada e periférica, né? E quando eu aglutino ainda mais um pouquinho, sou mulher, lésbica, não feminilizada, preta, periférica e com deficiência, IPCD, né? E também, por exemplo, refugiada, né? Muitos dos casos que nós temos de pessoas haitianas aqui em Curitiba, por exemplo, né? Ou venezuelanas, enfim, pessoas de outras etnias que adentram ao nosso país e que veem no Brasil um espaço de oportunidade e acabam se tendo esse esbarrar, essa barreira de adentrar o mercado de trabalho por aglutinar em si mesmas essas interseccionalidades.
Então, primeiro trago isso. E por que trago isso? Porque na minha fala, para mim é muito claro, e isso é um propósito de vida, por isso que me coloco enquanto uma ativista interseccional, feminista, antirracista, quando essas pessoas que estão na periferia tiverem mais ou menos o mesmo acesso dessas pessoas que estão no centro da roda do tudo estará resolvido. A nossa militância não terá razão de existir. E eu sempre falo, né? Quando uma mulher travesti, preta, periférica, tiver, enquanto diretora de uma empresa multinacional, e conseguir ter a oportunidade de galgar esse caminho, o meu trabalho já foi concluído com muito louvor, mesmo eu não sendo uma mulher travesti, preta, periférica. Então, é por isso que trago o conceito da interseccionalidade. E outro conceito que eu acho extremamente importante quando a gente fala de empregabilidade, que é o primeiro passo para a gente desconstruir essa questão de acesso, é o conceito da meritocracia. Como vocês viram, os marcadores que eu trouxe, eles fazem com que a gente pense um pouco mais amplamente, de uma forma a abrir realmente o nosso pensamento social, no sentido de que nem todas as pessoas partem do mesmo lugar. Quando a gente fala da corrida, né, da corrida de obstáculos que se chega para alcançar um lugar de sucesso, nem todas as pessoas partem do mesmo lugar. Nem todas as pessoas têm uma família estruturada. Nem todas as pessoas têm acesso à alimentação e um bom lar. Nem todas as pessoas têm acesso a uma educação de qualidade ou acesso a uma escola que possibilite uma educação bilíngue de qualidade, né? A gente tem que começar pensando que o Brasil é um país onde 5% somente das pessoas são bilíngues. 5%. É muito pouco. Né? Então, a gente não parte do princípio em que todo mundo está correndo com a mesma velocidade. Muitas vezes, as pessoas que têm muito mais obstáculos correm com uma velocidade muito maior, mas elas demoram muito mais a chegar. Demoram muito mais a chegar porque tem muito mais obstáculos para se sobrepor. Então, esse conceito da meritocracia, ele traz para nós uma falsa visão de que chegou porque conseguiu, porque quis, porque deu o sangue para estar lá, porque qualquer um consegue. Veja Joaquim Barbosa, né? Filho de empregada doméstica, foi ministro do STF. E esse romantizar do processo de conquista e de possibilidade de estar ocupando um espaço de poder, faz com que a gente diminua a importância do viés crítico e da ausência realmente de uma meritocracia no nosso país. Não se tem como falar em meritocracia quando não se tem igualdade de oportunidades para todos, né? E aí, nós da comunidade LGBTQIA+, a gente já parte de um ambiente onde, dentro da nossa sopa de letrinhas, você já tem também uma roda de poder, né? Os espaços ocupados por homens gays, mesmo eles sendo feminizados, mesmo eles performando como drags, mesmo eles ocupando outros espaços e não sendo aquele gay heteronormativo, ainda assim tem mais visibilidade do que espaços que mulheres lésbicas ocupam. Ainda assim tem mais visibilidade do que mulheres bissexuais ocupam. E homens bissexuais também, porque homens bissexuais têm a sua homossexualidade compulsória, às vezes, né? As pessoas falam, não, você não pode ser bi, provavelmente é viado e está se enganando. E já as mulheres bissexuais, de forma contrária, né, falam, você não pode ser bi, você é hétero e beija sua amiga na balada. Então, esses discursos ofensivos, que são recorrentes, fazem com que essas vivências sejam menos visíveis, ocupem menos espaços de poder, e também fazem com que, dentro da nossa comunidade queer, né, nossa comunidade LGBTQIA+,
essas vivências sejam invisibilizadas, tenham menos possibilidade de adentrar também ao mercado de trabalho, né? E com isso, eu começo a fazer uma grande crítica, mas também um aparato um pouco histórico de caminhos a serem trajetos, né, a serem reconhecidos, de que realmente nós tivemos principalmente nesses últimos 10 anos, um avanço muito grande do falar sobre a empregabilidade LGBTQIAP+, principalmente nas empresas privadas, principalmente por conta de uma cultura puxada, muitas vezes, pelas empresas multinacionais, que já vinham com um viés top-down, que a gente chama, né, de cima para baixo, de inclusão, e nós temos cada vez mais esses assuntos trabalhados na mídia, dentro das empresas, dentro das consultorias. Nunca se teve tantas consultorias de diversidade no Brasil nesses últimos anos, né? Nunca tanta gente falou sobre diversidade e inclusão. E quando a gente fala de diversidade em si, a pessoa já elenca a bandeira LGBTQIAP+, do lado. A gente esquece que diversidade também se aglutina pessoas pretas e pardas que não são LGBTQIA+. Aglutina-se também pessoas PCDs que também não são LGBTQIA+. Aglutina-se pessoas refugiadas, mulheres héteros, enfim, cisgêneras, né? Aglutina-se uma série de outras vivências que não só a nossa diversidade. Obviamente que a nossa comunidade, ela abraça de uma forma muito bonita, muito bacana, todas as vivências possíveis, né? E isso é muito louvável. Mas a gente não pode esquecer que quando a gente fala de diversidade, equidade e inclusão, a gente está falando de um espectro muito maior de maiorias sociais que ocupam uma minoria de espaço de poder, né? Então, a gente tem que sempre partir desse olhar. E ao falar, né, desse movimento das empresas e dessa possibilidade de se ter a empregabilidade como ponto fundante da nossa atuação enquanto sociedade civil, da nossa atuação enquanto acadêmicos, acadêmicas, e todo esse movimento bonito que tem acontecido, isso se dá também porque se tem uma busca e um movimento de não retroceder a questão da representatividade, principalmente da representatividade. Por quê? Porque nesses últimos 10 anos, como eu falei, né, que iniciou-se esse debate ali, principalmente com fórum de empresas LGBTs, já há muito tempo com o Reinaldo Bugarelli, enfim, outras empresas multinacionais que vêm trazendo essa temática, como aqui em Curitiba nós temos a ExxonMobil, que é uma empresa muito antiga e que traz isso com muita força no início, né, no finalzinho ali dos anos 2010. Mas essa representatividade, principalmente atinente à nossa comunidade, ela se dava a quê? A homens gays brancos. Homens gays brancos que ocupavam as lideranças desses grupos de afinidades, que alçavam, né, postos dentro do mercado de trabalho, porque muitas vezes ou não performavam tanto feminilidade, não eram POC, né? Não eram parte da galera tipo super fã de Pablo Vittar, ou porque realmente eram o token do rolê, né? Era uma pessoa que era lá tokenizada e fala, não, eu tenho uma viada aqui, então vamos botar a viada ali para ocupar o cargo da diretoria para dizer que a gente tem diversidade. Mas essa diversidade, ela não atinge as interseccionalidades que eu falei para vocês. Essa diversidade, ela não vai no cerne da necessidade de contratarmos travestis, pretas periféricas, que muitas vezes não são bilíngues e não vão ser, não conseguem muitas vezes nem terminar o ensino médio, porque são expulsas de casa, são expulsas da escola, enfim. Elas não falam das mulheres lésbicas que não são feminilizadas e que têm tanta competência quanto esses homens gays, mas são invisibilizadas e nunca ascendem a esses espaços de poder, porque, de alguma forma, a presença delas incomoda, né? A forma como elas
se caracterizam e expressam o seu gênero incomoda. Então, falar em empregabilidade, principalmente para nós, que somos pessoas que estamos num espaço de privilégio em poder falar sobre isso, num canal do YouTube, numa internet que atinge o mundo inteiro, num webinário com toda a importância que esse webinário tem, tomar o cuidado de dizer que essa representatividade, de fato, ela não vai retroceder, porque ela só vai terminar quando tivermos mulheres travestis pretas na cara e na coragem, nas posições de liderança, nas posições que realmente devem ser ocupadas por essas pessoas que estão à margem da roda de poder que eu falei para vocês. E isso nos dá um desafio enquanto sociedade civil e um desafio enquanto universidades, um desafio enquanto empresas. É um desafio para todos, porque é um problema social, econômico, que assola a todos nós, né? Por que assola empresas? Porque empresas não vão ter a inovação e a diversidade, o lucro que precisam ter para sobreviver num mercado onde a geração Z está adentrando, se elas não tiverem um olhar interseccional, antirracista, feminista para a diversidade e a inclusão. Por que é um problema da sociedade civil? Porque nós, enquanto instituições, enquanto ONGs, enquanto institutos, associações, enfim, nós temos o dever de fazer esse intermédio entre essas empresas e as pessoas que são da nossa comunidade, porque nós conhecemos a nossa comunidade a fundo, nós sabemos as dores que temos enquanto coletividade. Então, é nossa responsabilidade ter um olhar estratégico para que esse diálogo aconteça. Por que é um problema para as universidades? Porque as universidades também precisam endereçar esses conceitos em todos os seus cursos, em todas as suas formações, de forma a integrar a diversidade, a equidade e a inclusão também no ambiente de ensino. Não só no ensino público de qualidade, mas também no ensino privado. E a luta pelas políticas públicas de afirmação, né? Que fazem com que, por exemplo, pessoas LGBTQIA+, consigam ter vagas em mestrados e doutorados. Que fazem com que pessoas que tiveram e têm dificuldade a realmente navegar o ambiente acadêmico, para que elas consigam, né, o seu diploma, para que elas consigam se formar, fazer a sua carreira dentro da academia ou fora dela. E fazem com que também a sociedade tenha o respaldo teórico de ensino, né, de pesquisa, que nós precisamos, inclusive nós da sociedade civil, para demonstrar a necessidade desse diálogo entre empresas e a população LGBTQIA+, periférica, né, com um recorte de interseccionalidade. Então, esses 3 atores que eu elenquei são extremamente impactados e extremamente responsáveis por fazer essa mudança social. E o quarto, obviamente, a gente tem o Estado, que, apesar de estar, né, nesse colapso desde 2018, digo desde 2016, porque, para mim, desde 2016, a gente degringola enquanto país, enquanto políticas públicas pensadas realmente a incluir pessoas LGBTQIAP+. Desde 2016, a gente vem realmente numa ladeira abaixo, e o Estado brasileiro também é responsável por fazer essa leitura da empregabilidade com um olhar interseccional de diversidade, equidade e inclusão, porque é o Estado que vai fazer a política pública, é o Estado que vai ditar a norma para que esses outros 3 setores da sociedade consigam se colocar e realmente sobrepor essa dificuldade, esse problema social e econômico que nós temos, né? E, obviamente, a nós, pessoas LGBTQIAP+, que somos somente pessoas, nos cabe, primeiro, empoderar ambientes que façam esse tipo de debate, independentemente de qual seja eles, seja privado, seja público, seja da sociedade civil. Fazer com que
instituições e iniciativas de empoderamento da nossa comunidade, de formação acadêmica, de formação profissional e técnica, cheguem aos nossos companheiros e companheiras, né, LGBTQIAP+, em todos os lugares. E é a nossa obrigação também nos formarmos, né? Nos formarmos e nos desconstruirmos, né? Tem aquele meme que saiu essa semana, né? Ai, mas a desconstrução é tão difícil, leva tanto tempo. Poxa, você já tem 3 décadas nas suas costas. Dá teus pulos, né? É uma questão de conseguir realmente ter essa consciência, entender que nós não estamos mais no século XX, a chave já mudou, a gente tem uma geração que vem crescendo, que é a geração Z, onde 1 em cada 4 pessoas se declara LGBTQIAP+, muitas delas não binárias, que é um problema para o próprio movimento, porque nem o movimento LGBTQIAP+, entendeu que são pessoas não binárias ainda. Então, e são as pessoas que vão estar adentrando no mercado de trabalho daqui a 5 anos, menos. Ou já estão fazendo exigências para as companhias. Quais são as suas políticas de inclusão LGBT? Quais são... Tá, tudo bem, eu vou vir aqui voluntariar para a sua ONG. Como que você trabalha essa questão da diversidade? Ou é uma equipe só de pessoas brancas? Ou é uma equipe só de pessoas... só de homens gays? Ou é uma equipe só de homens trans? Como que funciona a diversidade na sua instituição? Ou é uma equipe só de mulheres lésbicas? Quem tem o protagonismo nesse lugar? Essa geração chega com essas perguntas. E eles estão pouco se importando se vão ter um emprego, se não vão. O que a galera quer é realmente garantir esses princípios que, de certa forma, a nossa geração milênio, né, conseguiu trazer e galgar com uma abertura um pouco maior, para que eles pudessem ter essa liberdade. Mas isso vai impactar o sistema empresarial como um todo e também as universidades e também o terceiro setor, né, a sociedade civil e também o Estado, espero eu, né, porque espero que essas pessoas da geração Z saibam votar melhor do que as outras que votaram nas eleições anteriores. Acho que é isso, eu acredito que um debate em torno da empregabilidade ele é necessário para que a gente consiga desconstruir esses conceitos que assolam e são difíceis, tanto em todos os ambientes que a gente passa, né? É muito difícil a gente falar dessa complexidade que assola a nossa realidade, e ao endereçar isso, a gente consegue pensar, de certa forma, em possibilidades de ação e proposições, né? E disso, aproveitando os últimos minutinhos da minha fala, quero falar um pouco de como, né, eu, à frente da Ela Brasil, inclusive botei aqui o arrobinha para vocês, no Instagram, @elabrasil, _ ela com 2 L's. A gente tem um programa que é um pilar da nossa instituição, chamado Ela Pro, onde nós fornecemos e desenvolvemos não só empresas que precisam entender melhor sobre essa temática, sobre a interseccionalidade, sobre os espinhos e as dores que causam, né, as nossas existências, e como as nossas existências são vistas nesses ambientes, como também temos apoio e empoderamento para a nossa comunidade, e daí, obviamente, trazendo o recorte de gênero dentro da comunidade LGBTQIAP+, justamente por a gente já ter, como eu falei, uma grande visibilidade aos homens gays, e não é que nós não gostamos de homens gays, muito pelo contrário, mas a gente vê a comunidade LGBTQIAP+, sob a ótica das mulheres, né? É uma forma diferente de falar sobre a nossa comunidade, é uma forma diferente de se empoderar e replicar sobre a nossa comunidade, uma forma que muitas vezes nunca foi ouvida, uma forma que muitas vezes é setorizada, né? Então, e muitas vezes esses diálogos realmente não reverberam por conta, né, de um machismo estrutural que a gente tem na nossa sociedade e que faz com que, infelizmente,
vozes de homens, principalmente os brancos, sendo eles gays, héteros, cisgêneros ou transgêneros, sejam mais ouvidas, né? E essa passabilidade dos gêneros faz com que o recorte feminino realmente não seja atingido. Então, por isso que a Ela Brasil tem esse compromisso em reverberar essas vozes, em ser um espaço seguro para que essas vozes consigam se sentir representadas, ouvidas, reverberadas, e para que a gente seja realmente essa mesa onde todas as pessoas, mulheres queers e pessoas não binárias, consigam sentar da mesma forma, com o mesmo poder e com uma mesma possibilidade de contar as suas histórias. Então, Ela Pro é o nosso programa de empregabilidade e que faz com que a gente tente, né, ser esse motor de mudança, trazendo a nossa responsabilidade enquanto sociedade civil em fazer essa conexão entre empresas e a nossa comunidade. Acho que é isso. Quero agradecer muito, muito, muito ao convite e a possibilidade de estar com vocês, pessoas tão queridas que eu gosto tanto e que fazem parte da minha trajetória enquanto pessoa. Volto a palavra para ti, Rafa, e fico à disposição para as perguntas, enfim. Um beijo. Obrigada, Nanda. Foi muito bom te ouvir. Eu também quero até deixar aqui para a galera, né? Lembrem de colocar aí suas perguntinhas para ir até provocando no bom sentido a nossa palestrante, o nosso palestrante que vai entrar agora, porque até aqui, Nanda, até para avisar vocês, eu faço parte da aliança, eu estou entrando nessa área, mas eu me inspirei tanto na parte da Nanda, que sim, dependendo de como a gente começar ali com perguntinhas, eu faço uma fala bem curtinha mesmo, e eu acho legal a gente bater papo, né? E vocês aproveitarem. A Nanda, agora eu vou apresentar o nosso querido Fabian, porque eu acho que essa é o que vai ficar para a história. Lembrem, né? A gente tem aqui, está sendo gravado isso, e depois a gente vai postar isso no YouTube. Eu peço desculpas para quem criou a expectativa, a gente não conseguiu colocar no YouTube agora, ao vivo, vai colocar, mas não conseguiu colocar agora porque tentaram invadir nossa conta. Ninguém entrou aqui, tá? Fiquem tranquilos, ninguém entrou aqui. Mas tentaram entrar no acesso do nosso YouTube e a gente não conseguiu postar nesse momento. Já está tudo certo, não tem erro e nenhum risco. Dentro aqui do Zoom não tem risco nenhum também, mas só não está sendo ao vivo. Então, por enquanto. Então, mas vai colocar aí. Então, a gente vai ficar para a história, como a Nanda falou. Imagine uma mulher lésbica, uma mulher trans, um homem trans puxando um webinário para falar sobre empregabilidade. Quando que isso aconteceria? Né? Eu acho que... E também a escolha foi muito bem cuidada, né? A gente da organização em chamar a Nanda por tudo que ela significa e chamar o Fabian por tudo que ele significa. Não que outras falas não sejam importantes, mas a gente avaliou que sim. Então, vamos lá, sem mais delongas. Eu quero apresentar o nosso querido amigo, meu querido amigo também, Fabian. É um jovem rapaz de 47 anos, cursou psicologia, física e ciências contábeis. Ele atua como contador na área de perícia contábil processual trabalhista, coordenador nacional da área de homens trans e transmasculinidades da Aliança Nacional LGBTI+, presidente do Comitê de Ética do IBRAT, que é o Instituto Brasileiro de Transmasculinidades. Ele é membro do comitê do coletivo aliades.org e atua na diversidade de ambientes corporativos. Seus focos de ativismo são empregabilidade, educação, saúde e direitos humanos da população de pessoas trans. Então, é com muito orgulho também que eu trago as reflexões, e, Fabiana, você tem aí seu tempo para a gente conversar, e fique super à vontade. Muito obrigada pelo seu aceite de estar aqui essa noite com a gente. A palavra é sua. Boa noite, pessoas. Eu agradeço o convite e sim, sempre que me chamarem eu apareço, que eu sou desses, aparecido. Eu queria parabenizar porque o evento está maravilhoso e eu achei sim essa mesa um espetáculo, porque a Nanda é tudo de bom, Rafa é tudo de bom, e essa capacidade que essas pessoas têm de produzirem
esse foco da sua inteligência, dessa inteligência afetiva social que é tão necessária hoje em dia, né? De se pensar racional e afetivamente a sociedade como um todo, a nossa estrutura, enquanto sujeitos que existem nas suas diversidades, nas suas pluralidades. A Nanda foi maravilhosa, chega no cerne, no ponto que para mim é focal quando a gente fala de diversidade e empregabilidade, que é pensar que diferenças são o fundamento das estruturas sociais. As diferenças, elas existem em absolutamente qualquer lugar. Você encontra as diferenças, inclusive na matemática, que é a nossa linguagem universal de representação do universo, de representação da existência. A matemática é composta de diferenças. As igualdades matemáticas são compostas de diferenças. Porque quando você fala que 6 é igual a 6, tá certo, é uma igualdade. Mas você também pode falar que 6 vai ser igual a 3 vezes 2. Também é uma igualdade repleta de diferença. 3 mais 3 é igual a 6, que é igual a 3 vezes 2. Também são diferenças que formam igualdade. Por quê? Porque são diferenças que representam a mesma unidade. Com as pessoas são exatamente a mesma coisa. Nós somos, cada um de nós, uma única unidade representada com a sua singularidade, com o seu universo de singularidade. Só que numa estrutura social que é feita pensando em hierarquias de poder, porque as estruturas sociais pensam em hierarquias de poder. Eu penso em hierarquias sociais. A nossa sociedade, em específico, pensa bastante em hierarquias sociais. Ela vem e pensa no ideal social para quem eu viro a sociedade. Como a Nanda apontou perfeitamente, a sociedade é pensada para quem? Para aquela pessoa que é um homem cis, branco, cristão, de classe média alta, que tem acesso à educação de qualidade desde que ele nasce até quando ele morre e pode escolher o que fazer. É o que eu brinco. Se você é um sujeito que tem a capacidade de escolher, independente de qualquer pensamento financeiro, o que você quer fazer no fim de semana, você é um sujeito que existe dentro de um patamar que está no topo da sociedade, para onde a gente se direciona. Eu, enquanto sujeito trans, né, que sou um homem branco, eu sou um homem branco de 47 anos, que tem uma barba ruiva gigantesca, daqui a pouco eu vou começar a prender ela aqui embaixo, porque ela é muito linda, eu gosto muito dela, né? que uso óculos para ler, porque eu não enxergo direito para ler, que estou aqui, ó, para você que não pode ver, estou aqui eu lindo com uma camisa azul, usando um difusor individual que minha mãe me deu, para eu poder sentir um cheirinho de laranja, que eu gosto tanto. Estou aqui com fundo, uma parede roxa com alguns quadros de pessoas que eu admiro e um quadro bem bonitinho com a bandeira trans escrito Be You, seja você. Eu sou um sujeito que, por mais que seja um sujeito trans, eu tenho uma série de marcadores sociais que transpassam a minha existência e que, para mim, foram invisíveis. E para vocês, quando vocês não param para pensar, os marcadores sociais são invisíveis, a gente não sabe o que são. Mas marcadores sociais, de uma certa forma, e a Nanda explicou maravilhosamente, eu vou explicar de um jeito bem simplão, marcador social é tudo aquilo que é diferente desse homem branco, cis, hétero, cristão, de classe média alta. Toda característica que for diferente disso é um marcador social. Se você é mulher, isso é um marcador social. Uma mulher cis é um marcador social. Uma mulher não cis é outro marcador social. Seja ela trans, seja ela não binária, seja ela intersexo, são marcadores sociais diferentes. E a gente pode ter, como a Nanda explicou maravilhosamente bem, trocentos marcadores sociais. Religiões são marcadores sociais. Classe socioeconômica de nascença são marcadores sociais. Raça e etnia são marcadores sociais. Localização geográfica de nascimento é marcador social, porque levante a mão qualquer um que não sofreu nenhum tipo de brincadeira de bullying por causa do seu sotaque. Em algum momento na sua vida, em qualquer lugar. O sotaque é decorrente de uma estrutura socioetnográfica, sociogeográfica, um lugar de pertencimento. E você pode, sim, sofrer bullying por causa do sotaque, principalmente quando você está em alguns lugares que são autocentrados, né? Esses marcadores sociais que vão se desdobrando, eles vão se acumulando. Então, assim, a Nanda trouxe de uma maneira maravilhosa. E na empresa eles vão se acumulando de um jeito invisível, a gente não percebe. E como é que a gente não percebe? Porque literalmente a gente não vê.
Vamos pensar em nós aqui, as pessoas aqui que estão presentes nesse painel, que trabalham nas suas empresas maravilhosas. Pensa nas pessoas das suas empresas maravilhosas que vocês conhecem, que são mulheres pretas, do candomblé, periféricas, trans, com filhos. São quantas? E elas estão em quantos cargos de poder? Você entende como a gente acaba não vendo marcadores sociais que se sobrepõem dentro da estrutura corporativa? Por quê? Porque a estrutura corporativa é feita para quem? Para o homem cis, branco, hétero, cristão de classe média alta. Ela é pensada nesse sujeito. Ela é pensada num sujeito que pode se dedicar 12 horas para uma empresa porque ele não tem filhos. E se tem filhos, não é problema dele. E a gente vai descobrir isso desde a hora que você vai entrar na empresa. As empresas se estruturam de uma forma até inconsciente de reverenciar esse ideal. E nesse ponto, já que as empresas ignoram marcadores sociais, elas se comportam de uma forma machista, elas se comportam de uma forma misógina e de uma forma preconceituosa, e sem perceber. Sem perceber. Eu já ouvi muito de empresa que chega para mim e diz assim: Fabiano, a gente quer trabalhar essa questão de diversidade, mas a gente já é super antenado nesse negócio de machismo, a gente tem várias mulheres que trabalham aqui na empresa e não são só no café. Aí você pensa, gente, né? Então tá, então deixa eu ver o seu questionário de contratação do RH para ver se vocês não são machistas. E aí chega lá, no questionário do RH, na parte de filho, vai direto nessa parte. Filhos. Homem, tem filhos? Sim. Quantos? Se são dependentes do seu imposto de renda. Mulher, tem filhos? Sim. Quantos? Onde eles ficam? Onde eles estudam? Com quem eles ficam enquanto você está trabalhando? E se você precisa sair para atendê-los, levá-los ao médico, levá-los aqui, levá-los aquilo, vai me dizer que isso não é uma estrutura de pensamento machista. É, mas é inconsciente. Por quê? Porque na nossa sociedade machista, quem tem filho é mulher. Não é? Quem tem filho é mulher. Agora, por exemplo, se eu sou um homem trans, eu posso inclusive engravidar. Eu vou engravidar e vou ter filhos. E a empresa vai me perguntar com quem ele vai ficar? Não. Uma outra perspectiva que aparece, essa mesma estrutura de comportamento preconceituoso na empresa, é quando você pensa em promoções que demandam maior tempo de trabalho. Tá? Cargos de tomada de decisão que não tem cartão ponto. Né? Que vão demandar que você passe 14, 12 horas na empresa por dia. Brutal, truculento e maldoso, mas faz parte de algumas estruturas corporativas ainda. Eu vou preferir contratar um homem, por quê? Porque se a mulher tem filhos ou pode vir a ter filhos, ela pode não ser capaz de ficar até mais tarde. Mas não vai ser todo homem que eu vou pensar nessa promoção. Eu também vou procurar homens que morem mais perto da empresa, porque se o cara mora na periferia e ele precisa se deslocar 2 horas para ir, 2 horas para voltar, eu vou ter que pagar táxi para ele se ele tiver que ficar até a meia-noite. Então, isso não me vale a pena. Então, sem querer, eu vou usando esses marcadores sociais de uma forma inconsciente para preterir que essas pessoas que possuem os marcadores sociais progridam dentro da empresa. E isso gera o que a gente pode perceber na maioria das empresas, que é uma pirâmide invertida. Tá? Você pode até ter uma certa camada de diversidade, e essa camada de diversidade, ela para até um determinado nível salarial. E a partir daí, você vai tendo quem? Aquele bendito homem branco, cis, cristão, de classe média alta. Esse rapaz, esse cara é o tomador de decisão. O problema de quando você tem pessoas iguais conversando sobre diversidade é que pessoas iguais tendem a ver a coisa de uma certa perspectiva, e apenas dessa perspectiva. É como quando a gente conversa sobre a sua bolha social. Aquela bolha de gente que concorda com você em tudo que você diz. Como é que você aprende coisas novas desse jeito? Não aprende. Qual é a sua chance de entrar em contato com outras perspectivas quando você está dialogando com pessoas que pensam exatamente igual a você? Não tem. E o pior, à medida que a gente aprende a conversar só com gente que pensa igual a gente começa a se tornar arredio à crítica. Incapaz de perceber que uma crítica pode ser feita diretamente à sua ideia e não à sua pessoa. Eu posso discordar da maneira que você pensa e não da sua existência. Mas à medida que a gente conversa só na nossa bolha, branca, cis, heteronormativa, masculina, de classe média alta e cristã,
a gente vai ficando incapaz de perceber que existem outras perspectivas e outras vivências que são realmente válidas e que não precisam do nosso aval para existir. Uma mulher preta, trans, periférica, com filhos, ela existe independente da minha vontade. E ela tem uma vida que tem um monte de demandas iguais às minhas, independente da minha vontade. Mas eu posso não ser capaz de entender o que ela tem a dizer, porque eu vivo numa bolha de homens brancos, cis, heteronormativos, cristãos de classe média alta, que concordam sempre com o que eu falo, e quando ela discordar, eu vou ficar agressivo. Isso faz parte da rotina de muitas empresas. Essa incapacidade de escuta, porque a nossa pirâmide de tomada de decisão é feita de gentes iguais. À medida que diversidade se torna um tema que se discute corporativamente, à medida que diversidade se torna um tema que não fala só de sustentabilidade corporativa, mas fala de ampliação de rentabilidade, porque diversidade de capacidade de negócios implica em diversidade de captação de recurso, ou seja, implica em lucro, lucro diversificado, melhor capital de giro, uma melhoria na avaliação do custo de oportunidade. À medida que a gente começa a perceber projetos como o que a Accenture solta, explicando várias vezes como ela teve uma maior lucratividade, uma maior rentabilidade, uma maior capacidade de interdigitação do negócio nos diferentes mercados de trabalho. À medida que ela começa a trabalhar com diversidade, diversidade começa a se tornar um ponto de pauta nas empresas. Só que a diversidade pensada lá fora, sem pensar na cultura corporativa, ela não é diversa, ela é exclusiva. Quer ver? É assim, ó, vamos contratar uma pessoa trans num cargo de chefia. Tá? Vou falar pessoa trans porque eu sou trans, então eu uso o meu exemplo. Vamos contratar uma pessoa trans para um cargo de chefia. Então vamos contratar o Fabiano para um cargo de chefia. Beleza, Fabiano, ó, agora você é o gerente daquele setor ali. Maravilha? Maravilha, sensacional. Olha, nós temos um trans no cargo de chefia. E aí, aí as pessoas mandam um e-mail dizendo que não se sentem confortáveis se eu usar o mesmo banheiro que os caras. E aí eles me dizem que é para usar o banheiro da família que fica 4 andares para baixo. Está incluso a diversidade? Você gosta da ideia de ter que descer 4 andares para ir no banheiro só para você? Porque as pessoas não se sentem confortáveis, sei lá, de lavar a mão na mesma pia que você lava? Cadê o processo de diversidade na estrutura da empresa? Então, quando a gente vai pensar a diversidade não é uma coisa que vem lá de fora. Mas para esse grupo hegemônico que chefia a empresa, de gente branca, cis, homem, cristão, de classe média alta, heteronormativo, isso é muito alienígena. Só que essa demanda acaba vindo da própria empresa. Porque toda empresa tem diversidade lá dentro. Toda empresa. Todos vocês têm diversidade lá dentro. Todos. Qualquer um de vocês, se você olhar para a sua empresa, você vai ter diversidade lá dentro. E você pode nem saber que existe. E a maioria das empresas não sabe. Você pode ter um monte de gente que está se recusando a tentar uma promoção porque é judeu e sábado, quando escurece, quando anoitece, sexta, quando anoitece, tem que estar em casa para fazer o Shabá. E essa pessoa tem medo de tentar uma promoção porque os seus horários religiosos podem interferir na sua capacidade profissional, na opinião imaginária da empresa. Mas a gente não pode pensar numa diversidade com relação a isso? Pode. A gente pode não ouvir o que as pessoas têm a dizer com relação a isso? Por exemplo, eu conheço gente que não consegue vaga em empresas que são super inclusivas e super preparadas para tratar com PCDs, e, nossa, eu tenho corredores largos, mesas com ajuste, banheiros adaptados e tal, porque o prédio em que elas ficam só tem acesso pela escada, a não ser que você vá trabalhar do estacionamento. Não tem rampa de acesso para você entrar no prédio. Então, quando a gente pensa em diversidade, quando a gente pensa em diversidade corporativa, em inclusão corporativa, é um processo que vai ter que se construir, sim, e que vai ter que pensar numa abertura e num autoconhecimento corporativo. Quando eu falo sobre empregabilidade, é muito fácil eu falar que a gente precisa que as pessoas tenham faculdade, eu preciso que as pessoas tenham conhecimento técnico, curso técnico, faça Senai. É muito fácil pensar sobre isso. Mas e eu, enquanto empresa, penso o quê? Que quando uma mulher apresentar uma ideia, eu vou dizer, nossa, além de uma ideia maravilhosa, ela é linda. Que linda, gente. A mulher está lá trabalhando, você acha que ela quer ser elogiada por ser linda? Só se o trabalho dela fosse modelo. Olha,
Se um cara berra no meio de uma reunião porque ele está estressado, porque os números são horríveis, é porque ele está muito bravo. Uma mulher fizer a mesma coisa, ela está o quê? Naqueles dias. Quem nunca ouviu isso? Eu cansei de ouvir isso em reunião, em tudo quanto é empresa. Aqui e lá fora. Ah, não, mas ela está assim porque ela está naqueles dias. E daí? E se ela tiver? O que uma coisa tem a ver com a outra? O que você tem com isso? Qual é o problema? Por que a gente não discute sobre isso? Por que a gente não pensa que inclusão e diversidade tem a ver com respeito ao fato de que você pode ser 6, 3 mais 3, 3 vezes 2, o caraca 4, de qualquer forma, mas você tem que ter literalmente o mesmo respeito, porque cada um de nós representa exatamente a mesma quantidade. E por representar a mesma quantidade, cada um de nós representa um potencial infindável de construção. Infindável de produção de si, de produção social, de produção econômica, de produção educacional, financeira e afetiva. Só que enquanto a gente achar que todo mundo tem que ser esse bendito, abençoado, homem branco, cis, heteronormativo, cristão de classe média alta, a única coisa que a gente consegue em termos de empregabilidade é excluir as pessoas. É fazer com que as pessoas se sintam péssimas enquanto sujeitos. Porque quando você contrata uma pessoa e diz para ela, olha, venha trabalhar aqui com a gente, que a gente é super diverso, mas você não pode usar o mesmo banheiro com as pessoas, que diversidade você fala? De que diversidade você diz? Que diversidade é essa quando você tem uma empresa e contrata uma pessoa LGBT, uma pessoa homoafetiva, que tem um casamento homoafetivo, e quando ela vai colocar o seu marido, sua esposa no plano de saúde, você diz para ela que não, peraí, mas esse direito você não tem. Como você não sabe que esse direito existe? Como é que você é uma empresa diversa que não teve a paciência de dar uma lida sobre direitos LGBT? De entrar em contato com qualquer um que possa te contar isso? De dar uma procurada no Google. Gente, eu canso de falar isso, todo mundo já está cansado desse exemplo, precisa arrumar outro. Você consegue procurar no Google um ornitorrinco correndo com um ovo numa colher. E não consegue procurar direitos LGBTs? Sério? Você não é que não consiga. É que não faz parte do seu círculo de interesses. Porque você está numa bolha monotemática. E a gente precisa expandir. Porque diversidade é uma expansão. Diversidade é uma expansão de diálogo. Diversidade é uma expansão de cultura. Diversidade é uma expansão. E para a corporação, é uma expansão que vai se tornar cada vez mais necessária. Corporações, literalmente, perdem dinheiro quando não trabalham com diversidade. Com todas as diversidades. E à medida que eu vou estreitando o recorte das diversidades, eu vou aumentando a incidência desses marcadores sociais. Que é essa mulher preta, periférica, que é trans, que tem filhos e é cadeirante, por exemplo. São vários marcadores sociais. Essa mulher cadeirante, preta e periférica, vai precisar pegar um ônibus para chegar no seu trabalho lá longe. Lá longe. E esse ônibus não é qualquer ônibus, tem que ser um ônibus que aceite a cadeira de rodas. Então, em algumas cidades, em alguns lugares, ela não vai conseguir trabalhar tão certo, sair tão perto da hora do trabalho, porque tem que esperar que passe um ônibus que ela possa utilizar. Isso vai fazer com que ela demore para chegar no trabalho. Isso vai fazer com que ela demore para chegar em casa. Se a acessibilidade do prédio em que ela trabalha for restrita, isso demora mais ainda para ela poder sair para almoçar, para voltar, para não sei o quê. E se ela precisar ir num banheiro que fica em outro andar, vocês entendem a preocupação, esse sopeso que existe nos marcadores sociais? Então, quando uma empresa quer trabalhar a diversidade, ela precisa começar a pensar-se, né? Ela precisa começar a pensar. Vamos pensar-nos, vamos ouvir-nos, vamos perceber-nos. Não adianta. É aquilo que você escuta em qualquer voo. Você primeiro põe a máscara em você, para depois você pôr a máscara no coleguinha. Então, a gente primeiro tem que fazer uma autoanálise, uma autocrítica, um autoconhecimento, para entender como é que a gente vai fazer para lidar com isso. Como? Vamos ver que diversidade a gente tem aqui. E vamos ver que culturas machistas nós temos aqui, que culturas preconceituosas nós temos aqui,
Quantas vezes uma pessoa na sua empresa já disse ou já elaborou uma frase do tipo, nossa, trabalha como se fosse um homem. E achando que isso é um elogio. E a gente fica se perguntando exatamente o que isso quer dizer, porque não parece que tenha sentido nenhum. Pelo menos para mim parece que não tem sentido nenhum, porque não dá para entender exatamente do que a pessoa está falando. Mas para uma sociedade machista como nós, isso é como se fosse um elogio. Quando, na verdade, é ofensivo. Porque quando você diz você trabalha como se você fosse outra pessoa, é porque não é você que é competente, é a outra pessoa. Você só se parece com ela. Então, poxa, pensar diversidade é uma das coisas mais difíceis que existe na empresa, mas também é uma oportunidade maravilhosa de você estar recebendo da sua empresa uma devolutiva do tipo, olha, tem um monte de gente aqui que é diversa. Olha, tem um monte de gente aqui, tem um monte de mulheres que é mães, tem um monte de pessoas LGBTs, temos pessoas trans aqui que vocês nem sabem. Eu já vi empresa que veio entrar em contato comigo, Fabiana, a gente fez um mapeamento aqui, descobriu que tem 2 homens trans trabalhando, a gente não sabia. Ninguém perguntou, como é que vai saber? Como é que você vai saber? Para você ver que o preconceito, às vezes, está na estrutura da empresa. Porque o cara já está lá trabalhando faz um tempo e você não sabia até hoje que ele era trans. E agora que você sabe que ele é trans, você vem para mim perguntar se a capacidade dele está ok. Mas o cara já não está trabalhando até hoje? A capacidade dele está mais do que ok, né? E outra, você vai começar a pensar em outras possibilidades. Porque a gente sempre trabalha com um marcador, com a ideia fixa, de que uma pessoa ela tem a capacidade de ocupar a sua vaga porque ela tem uma competência profissional, uma competência técnica registrada por meio de um documento. Ou seja, o cara tem uma graduação, ele tem uma formação, ele tem uma qualificação profissional. E eu ignoro certas coisas que são fundamentais, e isso é uma discussão que a gente já tem. A gente começa essa discussão corporativa na década de 80, que ao contrário da Ananda, eu sou da geração X, tá? Eu não sou dessa geração contemporânea. Eu sou da... Vamos esperar a meia-noite para a gente entrar na internet e tal, essas coisas. Porque paga um pulso só. Vamos conversar no bate-papo do UOL. Essa discussão de que as habilidades comportamentais, às vezes, podem ser muito mais fundamentais para uma empresa do que a qualificação técnica, é uma discussão que vem desde o milênio passado. Tá? Ela é mais velha do que a gente imagina quando a gente discute diversidade hoje em dia. Porque a competência técnica do sujeito eu posso fazer. Nós podemos criar cursos de qualificação para você se tornar um excelente vendedor, nós podemos criar cursos de tratativa das ferramentas que você vai utilizar na empresa, eu posso criar 500 mil cursos, e geralmente as empresas têm. Mesmo para você que já tem o seu diploma, você vai se qualificando tecnicamente naquilo que a empresa quer que você seja, para você ser exatamente daquele jeito. Certo? Mas as suas habilidades comportamentais eu não consigo treinar. Eu posso tentar moldar, sabe? Eu posso tentar mexer, eu posso tentar trazer informações para ver se você se agrupa, mas eu não posso garantir que você vai ter. Mas eu vou ter muita gente lá fora, que tem todas as habilidades comportamentais que você precisa para a vaga, mas ela não tem qualificação técnica. E isso não é uma entidade mítica, isso é uma realidade. A gente estava conversando sobre isso esses tempos, sobre o caso Melissa, que é um caso do Ebanks, aqui em Curitiba, que experimentou contratar uma pessoa que tinha todas as habilidades comportamentais necessárias para o cargo, mas não tinha escolaridade completa. E faz 2 anos que ela está lá, e é um case de sucesso. É uma das melhores pessoas que tem naquele cargo, na tarefa que ela desempenha. Foi uma aposta? Foi. Mas é porque a gente precisa aprender a saber apostar. Então, enquanto empresa, a gente vai ter que mexer, a gente vai ter que pensar, a gente vai ter que ousar e experimentar, dar uma mexida. Porque a gente acha que a gente tem diversidade, mas quando você vai olhar a sua diversidade, você percebe que a sua diversidade está toda lá para baixo, cadê a sua diversidade? Você está usando a quantidade de pessoas que você tem dentro da diversidade para fazer de conta que você é diverso, mas as pessoas não progredem na carreira por quê? Quais os motivos que impedem as pessoas de progredir na sua empresa? Por que as pessoas não estão todo mundo subindo na carreira para a gente ter 750 mil diretores e ter que ampliar a empresa para contratar 8 milhões de pessoas? Por que a empresa não está fazendo isso?
Porque o objetivo de uma empresa, quando ela se estrutura em plano de carreira, é que ela se expanda. Por que isso não está acontecendo com a gente? Qual é o nosso problema? O que a gente tem que pensar para garantir que empregabilidade e diversidade sejam parte da nossa estrutura de negócio, sejam parte da nossa ampliação de negócio, sejam parte garantida da nossa capacidade, do nosso corporativo, não só de nos manter existentes, mas de nos antecipar ao mercado e estar mais prontos para ele, mais prontos para a diversidade de mercado, para a diversidade de trabalho, do que ele está esperando que as empresas façam. E funciona, gente, funciona. Vocês vão encontrar na Forbes, vocês vão encontrar aqui mesmo na Valor Econômico matérias que falam sobre diversidade, empregabilidade e rentabilidade corporativa. Isso não é um mito, isso é uma realidade. Mas precisa que a gente faça com a empresa o mesmo que a gente faz com a gente. Dá uma olhada para dentro, vê como a gente é, vê quem a gente é, para a gente entender do que a gente precisa e para onde a gente vai daqui para frente. Eu acho que era mais ou menos isso. Eu agradeço a gentileza e estou disponível. Amor, obrigada, foi muito bom. Gente, então assim, ó, eu vi ali que já chegou uma perguntinha, mas antes, vamos lá, vou fazer aqui um rápido compilado, digamos assim, para a gente pensar, né? A Nanda, como ela trouxe bem a questão da interseccionalidade, o Fabia deu uma aprofundada sobre isso também, os privilégios principalmente. E tudo isso tem a ver, né? Às vezes algumas pessoas podem, talvez, estarem se perguntando, ou quem for assistir no YouTube, tá, mas o que vocês estão falando se a gente está falando de emprego? Tem tudo a ver. Né? A gente viu, num período pandêmico que a gente está, o número absurdo que se aumentou no que se diz respeito à geração de emprego, renda e, principalmente, o desemprego aflorou muito e as questões sociais afloraram muito nesse período pandêmico. E isso é inegável. E se vocês olharem que, sinceramente, eu atuo há 20 anos como defensora de direitos humanos, né? Aliás, deixa eu fazer aqui uma correção antes, me fazer minha autodescrição, agora que já estamos no meio, né? Me perdoem, por favor, quem me ouviu antes, se alguém tiver baixa visão. Eu sou Rafaele, uma mulher transexual, curitibana, tenho o cabelo pintado de loiro, estou sentada numa cadeira, com um lencinho dourado e preto amarrado no pescoço, um casaco preto, uso óculos, tem uma parede branca atrás de mim, um computador ali, que eu estou no escritório, na sede da instituição. Voltando aqui. Então, gente, tem tudo a ver, né? Eu vejo todo dia os noticiários e vejo na internet, nas redes sociais, e o pior de tudo ainda, né? Eu vejo ainda gente ficarem apáticas com o nível, o tamanho da pobreza e desigualdade que tem todo dia. Eu ainda vejo amigos e amigas minhas, inclusive até pessoas da minha família, compartilhando e achando legal quando uma travesti ou uma mulher apanhou porque ela traiu o marido ou roubou um bujão. Eu não estou a favor da traição entre o casal, porque também o acordo nupcial não diz respeito a mim, e eu não sou favorável a alguém roubar algo que não lhe pertence. Mas não é batendo na pessoa, não é torturando a pessoa que vai resolver o problema. Se a pessoa traiu, que se separe, procure um advogado, saia de perto dela, mas não é batendo na mulher que vai, chamando ela de vagabunda, de vadia, que vai resolver o problema. Se a pessoa roubou, chama a polícia e a gente tem os mecanismos de justiça para isso, não é espancando as pessoas. Ou seja, está tão aflorado isso, e isso reverbera na nossa sociedade, que reverbera no mercado de trabalho, que reverbera nas possibilidades de ação. Eu quero fazer com vocês aqui, eu vou fazer um convite para todo mundo que está aqui, estou super feliz, a gente está com mais de 60 pessoas na sala. O meu convite para vocês não é obrigatório todo mundo fazer, é uma dinâmica que eu vou fazer. Eu queria que vocês ou fizessem numa caneta, pegam uma caneta e um papel, ou quem é bom de cabeça de cálculo, é cálculo bem fácil, tá? Quem é bom de cálculo faz de cabeça, ou pega o celular, enfim. Eu vou fazer perguntas para vocês, eu vou falar para vocês aumentarem 10 pontos ou diminuírem 10 pontos dessa lista que eu vou perguntar para vocês. Então,
Não é obrigatório todo mundo fazer, mas depois que terminar isso, quem se sentir confortável, coloque ali o resultado da conta no chat para a gente ver, só para a gente fazer uma reflexão aqui juntos. Então, peguem aí seu celular, seu papelzinho para colocar mais ou menos, e depois, claro, quem se sentir confortável, põe ali no chat. Mas só para a gente entender por que que a gente está falando de empregabilidade LGBTI+, na nossa sociedade, principalmente no Brasil. Então, vou fazer perguntas para vocês e vocês somem mais pontos ou menos pontos. Vamos começar lá. Gente, se vocês têm plano de saúde, começando agora, se vocês têm plano de saúde, somem 10 pontos, certo? Quem tem plano de saúde, soma 10 pontos. Se você vai numa loja comprar roupa, você sempre encontra o número de roupa que você gosta de comprar. Some 10 pontos. Se você teve o teu pai, a figura paterna, presente na sua criação, full time, de maneira positiva, some 10 pontos. Se você não precisou de bolsa de estudo para fazer graduação, some 10 pontos. Se os seus pais ou responsáveis já tiveram que trabalhar à noite, no período noturno, para complementar a renda da sua família, subtraia, diminua 10 pontos. Se você fala inglês ou espanhol, uma outra língua que não a brasileira, o português, se vocês falam, dominam uma outra língua que não a português, somem 10 pontos. Se você já viajou a turismo para fora do país, somem 10 pontos. Se a tua casa que você mora já teve algum problema estrutural, já foi invadida por água, ou enchente, ou não tem antipó, né? Se tem algum problema estrutural, ou mora em alguma área de risco, diminua 10 pontos dessa lista. Se você só estudou em escola pública, a sua formação fundamental e média se concluiu, diminua 10 pontos. Se você teve problema já com amigos por conta da sua orientação sexual, identidade de gênero, raça ou gênero, por ser mulher, diminua 10 pontos. Se você já ouviu piada por conta da sua orientação sexual, identidade de gênero, deficiência ou cor de pele ou nacionalidade, diminua 10 pontos. Se você já desejou ter uma outra cor de pele ou uma outra regionalidade, não ter o seu sotaque, né? Já desejou isso, diminua 10 pontos. Se você pode manifestar atividade com seu companheiro ou companheira sem sofrer nenhum tipo de medo, se você sente isso, você some 10 pontos. Se você já foi diagnosticado com alguma doença física ou mental, diminua 10 pontos. E se você tem liberdade de ir e vir, se você se sente seguro para ir e vir aonde você quiser, some 10 pontos. Essa é a dinâmica. Quem se sentir confortável, coloque ali o resultado, quem quiser. Mas o que eu quero trazer para vocês com essas perguntas simples, né? Para a gente pensar, ela dá um resultado para nós de que por que a gente não tem mulheres trans no mercado de trabalho formal e até mesmo para que entre no mercado formal a gente possa para que a gente possa ter uma igualdade dentro do mercado de trabalho, precisa ter formação, né? Tirando cases de sucesso, que também são utilizados hoje em dia, né? A gente precisa, de fato, pensar que as pessoas precisam ter as mesmas oportunidades. Você conseguir fazer
Se você conseguir ter o acesso à educação e à mesma formação para competir no mercado de trabalho, que muitos deles formal exigem essa formação, você tem esse desafio de que como que você vai competir para aquela vaga. Então, quando a gente não vê pessoas trans, pessoas LGBTI, nos espaços educacionais, nos espaços de formação, entra o maior desafio. Quando a gente não vê essas pessoas também no mercado formal, aí que tá, a gente precisa perceber e entender o porquê que a gente não tem. Para além das questões de trabalhar com engajamento corporativo, para além da gente pensar nas questões relacionadas à empregabilidade, para além da gente pensar na economia criativa e no empreendedorismo, e principalmente nessa onda que a gente vê, que eu também vejo como positiva, se você conseguir trabalhar, que são o meio online, né, e delivery, enfim, como a gente vem começando de maneira grande, eu penso que a gente precisa pensar de fato, né, nessas questões de privilégios e não privilégios, o que a gente tem de coisas positivas e coisas não negativas. E a gente, a partir daí, quando você se coloca também no lugar do outro, quando você pensa de fato qual é o meu papel na sociedade, o que eu fiz para alterar isso, porque até mesmo quando você não toma partido, você está, de fato, seguindo para uma continuidade positiva ou não daquela cultura que aquela sociedade está vivendo. Então, a gente precisa, de fato, briga de marido e mulher, se mete a colher sim. Violência contra criança, se mete a colher sim. Violência contra pessoas LGBT, se mete sim. Eu sou uma mulher parda, mas se eu fosse branca, privilegiada, hétero, cis, e ver alguma situação de racismo, eu tenho que me meter sim. Né? Desigualdades e abuso de violência tem que se meter sim. Eu acho que, é claro, a gente não pode colocar nossa vida em risco, mas existem os mecanismos para. Tudo isso tem a ver que se a gente não muda a nossa sociedade, o modo de pensar, a empregabilidade, ela faz parte direta na fonte de renda que vai fazer a economia girar, que vai fazer a sua família, a sustentabilidade, a sociedade girar. A gente, infelizmente, ou felizmente, não sei, a gente vive num mundo que ele é girado em torno da economia, né? A gente vive em torno do que se produz, do que se vende, do que se faz, e ao mesmo tempo eu vi um vídeo de uma drag queen, o sobrenome dela é a Rita Von Hunt, e eu achei uma sacada incrível dela, porque ela estava falando exatamente das interseccionalidades que a Nanda falou no início. E essa interseccionalidade, que incrível, que a Nanda bem pontuou, as pessoas estavam criticando por que está tendo agora essa onda do Q, do P, do A, nas siglas, né? E as pessoas reclamando. E aí ela fez um comparativo que é muito legal, né? A sexualidade e as discussões de relações de gênero é uma ciência que é estudada, e estudada por todas as universidades mais renomadas do planeta Terra, e sempre foi feito isso. Ou seja, é uma ciência. Se ela é uma ciência, ela fez um comparativo exatamente assim, a gente não reclama da evolução da ciência das exatas, por exemplo, no que se diz respeito à química, à economia, a gente não pensa do mesmo jeito. As questões da medicina, né? A gente não trata as pessoas com amputação e cocaína, que era tratada antes, ou, né? A gente, hoje em dia, você tem antibiótico, hoje em dia muda as coisas, né? Você tem uma evolução de tudo, porque existem pessoas que estudam a sociedade, que vão estudar também teoricamente, para entrarem em novos consensos e trazerem novas possibilidades para que a gente possa discutir. Se essas questões de pessoas não binárias, pessoas pansexuais, pessoas que se consideram como gênero neutro, ou colocam gênero fluido, ou qualquer outra denominação, para se compreender e se expressar da sua orientação sexual, sua identidade de gênero, é uma evolução que a gente teve, porque
É a mesma coisa a gente pensar que a cultura masculina do homem hétero era a mesma de antes. Não é a mesma da mulher, também não é, graças a Deus, né? Ou a deusas, ou qualquer outra coisa. Mas o que a gente precisa pensar é nessa mudança cultural, nessa mudança de postura, porque isso interfere absurdamente e diretamente no nosso trabalho e nas nossas questões de empregabilidade. A gente não vai conseguir empreendedorismo, não vai conseguir vaga de trabalho, não, se a gente não tiver educação, qualificação, uma sociedade que acolha. Não adianta o Fabi abrir 10 vagas, sendo que na empresa dele as pessoas que trabalham lá não respeitam e não concebem as pessoas trans, por exemplo. Não adianta. Não adianta também se o Fabian conseguir, ele treina o time dele, mas os clientes não vão comprar porque são transfóbicos e não vão querer comprar num lugar onde tem uma trans. Ou seja, está relacionado à cultura, está relacionado à mudança cultural, está relacionado a tudo. Eu acho que a gente precisa pensar, de fato, sim, nesses privilégios. Eu acho que a gente precisa pensar no lugar que a gente está, no lugar de fala, sim, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode, na minha opinião, e um apelo que eu faço, é a gente não colocar como mimimi uma pessoa que está dizendo que ela não se enquadra num gênero. Diz, se a pessoa está falando, ela é a vida dela, ela está dizendo, eu não sou binária. Eu sou uma pessoa não binária. E a gente descredibilizar, principalmente se a gente é LGBT, é um desserviço. Você dizer que é mimimi porque você continua lutando contra a onda positiva que é. A gente está aqui para ir contra o fundamentalismo, a gente está aqui para lutar contra a desigualdade. E como a desigualdade, então, eu sou uma mulher transexual, me considero uma mulher transexual. Então, se você falar de transexualidade, para mim está ótimo. Então, aqui eu estou aqui com vocês. Agora, se vocês falarem de interseccionalidade, de intersexual, se vocês falarem de bissexualidade, que não, eu não me enquadro, então para mim não interessa, e para vocês que estão falando besteira? Não, gente. Se a gente falar, como eu disse, eu não sou uma mulher negra, mas se falar de racismo, eu tenho que ouvir e respeitar, minimamente respeitar. Né? Se eu posso não concordar enquanto pessoa, mas eu não preciso disseminar ou descredibilizar a postura do outro. É isso que a gente faz com que a gente mude a sociedade. E aí sim, a gente vai poder sim ter um campo, uma sociedade saudável, com ambientes saudáveis, para que essas pessoas LGBTIs, de fato, ocupem a sociedade e saiam da margem. Porque, por exemplo, até hoje, eu tenho tias e tios que eu conheço, que convivo com eles, que eles acham que gay é só cabeleireiro, acham que travesti e transexual é só puta. Na cabeça deles é. Na cabeça deles, eles aí que são da geração, acho que antes do Z, eu sou ruim de memória, mas é antes do Z até, eles acham que mulher lésbica é caminhoneira. Ponto, final. E se eles verem uma mulher lésbica não masculinizada, é fetiche, e eles se oferecem para ir para a cama porque eles acham que é um tesão ter duas mulheres lésbicas, eles se acham nesse direito. Olha só o que a gente está falando. Se a gente tem isso no cotidiano e no dia a dia, a gente não vai mudar uma perspectiva para ter oportunidades saudáveis. Então, eu acho que é isso que eu queria falar. Eu não sei se a gente tem aqui no chat, eu vi uma pessoa que comentou aqui, Fabiana, fez um textinho, foi a Maria Machado. Ela fez um questionamento aqui com a Nanda, para a Nanda e para você, né? Um contraponto aqui. Eu não sei se você conseguiu ver, Nandinha, que a Maria Machado, ela colocou ali no chat, subindo bem pouca coisa, que ela fez eu vou ler aqui e depois vocês comentam. Ela falou, Ananda, como disse o Fabian, nos mantemos numa bolha, sou psicóloga organizacional e, como ele disse, tenho um marcador social. Não sou mais jovem, negra, então não estou trabalhando. E não sou considerada, perdão. Sendo da área, sei que, infelizmente, a grande parte dos colegas de área não tem maturidade para aprovar pessoas que não correspondem aos perfis que fogem do, entre aspas, esperado. O que você acha ser necessário para que esses colegas de área façam com que os outros perfis diferentes dos normativos, entre aspas, cheguem às etapas finais do primeiro processo seletivo e não tire deles
as pessoas com, entre aspas, perfis excludentes. Obrigada. Ela fez essa consideração para você, Ananda, e para o Fabiano. Ananda, vamos ali. Não, ótima consideração. Enfim, é um desafio muito grande, Maria, e como o Fabiano falou, a gente tem que aprender a apostar. As empresas precisam aprender a apostar, né? Eu acho que quando a gente quer ter um time diverso, a gente precisa fazer considerações e a gente precisa elencar os marcadores necessários para que esse time diverso realmente aconteça. Então, muitas vezes, fazer processos seletivos específicos para pessoas negras, fazer processos seletivos específicos para pessoas trans. Muitas vezes, esses processos seletivos fazem com que a gente consiga tirar essa possibilidade da norma, né, dos perfis que sempre estão lá, que, como a Fabia bem falou, são os perfis do homem branco, né, cisgênero, heterossexual cristão, e para que a gente consiga chegar nesse patamar, tem que ter uma vontade muito grande de um gestor ou de uma gestora. O que a gente enxerga muito nas companhias hoje em dia é que mulheres, sendo elas LGBTQs ou não, estão puxando cada vez mais. E alguns homens, que são privilegiados, são aliados e realmente tomam para si, enxergam e têm a consciência da responsabilidade da caneta que eles têm na mão, né? E fazem também movimentos internos, né, dentro das companhias para que essas contratações se realizem. Mas, ainda assim, não, você realmente não sabe o resultado que você pode ter. Você sempre tem que ter em mente que a diversidade vai trazer dificuldades, principalmente dificuldades de autoconhecimento na sua equipe e no seu ambiente corporativo. Então, é um processo de autoconhecimento individual dos colaboradores e coletivo da sua empresa. Necessariamente vai ser assim. Porque você vai... Beleza, vou contratar uma pessoa, a pessoa que a gente sempre tem falado aqui, que está à margem da margem, né? Que é a travesti, preta periférica, PCD e mãe. A gente contrata essa pessoa, ela tem todas as qualificações, os soft skills que a gente chama, né? Para a vaga, mas ela não tem um currículo formal, né? Necessário. A gente passou por todas as etapas do processo seletivo, vamos escolher essa pessoa, etc. Além de todas as dificuldades que ela vai ter, de acessibilidade, de moradia longe do ambiente de trabalho, de necessidade de deixar os filhos com outra pessoa, enfim, N outras dificuldades, muito provavelmente por não ter tido uma oportunidade como essa, ela provavelmente vai estar com síndrome de impostora em algum momento, tipo, puta, será que eu vou conseguir fazer isso? E é uma tarefa fácil, ela sabe que é fácil, mas ainda assim, ela duvida dela mesma, porque ela acha que ela nunca foi preparada para aquele espaço. E daí você vai precisar ter um gestor ou uma gestora que tenha a empatia e o conhecimento e a paciência de acolher essa mulher e falar, olha, eu sei que você parece um problemão na tua cabeça, essa tarefa, mas essa tarefa, ela é simples no sentido que eu vou ajudar você a conseguir fazê-la. Eu sento com você, eu te ensino a fazer, eu dou o treinamento necessário, eu dou o acompanhamento necessário, eu dou o suporte emocional necessário para que ela não se sinta dessa forma e ela consiga executar aquela tarefa específica de uma forma tranquila depois. Então, muito provavelmente, essa pessoa que está à margem, ela vai chegar no ambiente, na equipe, enfim, no ambiente corporativo, fragilizada, porque ela sabe que ela foi conferida uma oportunidade,
possivelmente é uma oportunidade única, que ela nunca teve na vida, então ela precisa agarrar aquilo com todas as forças que ela tem. Ao mesmo tempo, ela não se acha digna de estar lá, muitas vezes, porque ela nunca ocupou esse espaço, e ela acha que ela não vai conseguir entregar. E aí, aí que está o pulo do gato dos programas de diversidade que conseguem endereçar o cerne da questão da empregabilidade, que é o autoconhecimento e desconstrução dos preconceitos que assolam essa bolha onde a gente vive, né? Principalmente a bolha da gestão, a bolha das pessoas que têm a decisão, a bolha da hierarquia ali, né? Da supervisão, da gerência, da diretoria, que, como a Fabia bem falou, de uma parte da pirâmide para cima, são só as mesmas pessoas, são só o mesmo perfil, né? E tudo bem, ninguém precisa ficar se autoflagelando por ter esse tipo de viés inconsciente, por não conseguir enxergar os marcadores, por não ter essa empatia. Tudo bem, você não está sozinho, você não foi criado ou criada para encontrar e para ver o mundo dessa forma. No entanto, se você tem um programa de diversidade efetivo e que realmente endereça essas feridas e essas dores que precisam ser curadas, a partir do momento que essas pessoas têm o conhecimento e a consciência de que esses marcadores existem, de que essas inseguranças existem e que ele ou ela, enquanto gestão, vão precisar dar o dobro do que eles precisariam dar para que essa pessoa seja realmente eficiente do jeito que eles precisam. A partir do momento que eles tiverem essa consciência, eles têm a responsabilidade de fazer isso todo dia. Porque vai melhorar eles enquanto pessoas, vai melhorar a empresa enquanto lucratividade diversa, né? Capital múltiplo, como o Fabia coloca, e vai melhorar, inclusive, a visão das pessoas, dos superiores dessa pessoa, enquanto gestão. Nossa, aquela pessoa está gerindo muito bem. Veja o trabalho maravilhoso que o gestor está fazendo, né? Então, só tem coisas positivas aí no resultado, mas o processo, ele é doloroso, ele não é legal. E aí é que tá, enquanto a gente tem a consciência de que esse processo vai pegar em dores, e conceitos que estão tão enraizados na nossa vida, no dia a dia, né? Não vai ser um processo fácil. Não vai ser um processo onde você dá uma palestra, amanhã o gestor virou a chave e ele tá tipo, uhul, vamos contratar pessoas transperiféricas. Não é assim. Esse é um movimento social e a longo prazo, de gerações e de formiguinha. Obviamente, você tem pessoas que dão passos mais largos, e daí o Aliades, né, que é um grupo aqui de Curitiba, tem esse suporte também, dá esse suporte, né, para que esse passo seja um pouco mais largo, né, essa desconstrução aconteça de uma forma mais efetiva, mas ela pode não acontecer para muitas pessoas. E aí, como é que você faz? Né? E a gente precisa sempre parar para pensar que essas relações, a empregabilidade, o tema da empregabilidade, ele é um tema que endereça relações humanas. E ele é um tema que endereça relações humanas de uma forma muito simples, que Maite Schneider sempre fala, né? Eu tô cansada de fazer falas para ensinar gente a gostar de gente. Exatamente. E eu acho que é isso. A gente precisa ter esse desafio como nosso dia a dia. É bem isso. Amor é inspirador. Eu só quero registrar aqui a presença, gente, principalmente quem é filiado à Aliança. Entrou aqui, eu não sei se ela entrou agora, mas eu vi que ela abriu a câmera. A Alessandra Maqueda é a nossa coordenadora
de mulheres trans da Aliança, uma mulher também inspiradoríssima, ela me inspira muito, uma mulher que ela adora colocar a público a sua identidade de gênero, a sua raça, a sua pele, a sua postura política, então é incrível, é uma mulher que eu admiro muito. Seja bem-vinda de ouvir você aqui, minha irmã. Eu queria te perguntar, Fabiana, tem uma pergunta aqui que eu achei, eu não sei porquê, mas eu quero jogar para você, porque tem tudo a ver, e você ainda, como você mesmo já disse que você é X, geração X, tem tudo a ver. Hoje em dia é um risco enorme para a nossa sociedade, isso eu falo de coração para quem está ouvindo a gente, de que me preocupa essas pessoas que estão extremamente voltadas à beleza perfeita, ao corpo perfeito, e é absurdo isso, me arrepia, e tem pessoas que estão morrendo por causa disso, literalmente, ou psicologicamente, ou por questões de saúde, assim por diante. O Fernando Garcia fez uma pergunta aqui que literalmente me arrepiou, e eu vou jogar isso para você, Fabiana. Olha que pergunta incrível dele. Numa sociedade narcisista, onde a própria comunidade LGBTIA+, tem muito apreço a valorizar corpos e rostos cisneurocêntricos, como a gente pode vencer essas questões de passabilidade? Que é exatamente isso, a gente vê quantas mulheres lésbicas, mulheres cis, mulheres trans, principalmente mulheres trans e homens trans, mutilando o seu corpo para achar que essa possível passabilidade vai salvá-los e vai dar mais respeito e segurança. Então, eu acho que se você pudesse falar um pouco sobre isso, Fabiana, eu acho, e principalmente porque eu também sou igual a você, da geração que não era influenciado pela internet, porque a gente não tinha esse acesso, a nossa adolescência não passou pela internet, você comentar isso para as pessoas mais jovens que estão nos ouvindo. Então, essa questão da estética e da crueldade estética que vem se acirrando, e eu percebo muito isso, como isso vem se acirrando, e isso vem se direcionando para coisas que eu acho extremamente perigosas. A dominação do corpo, né? Isso é uma coisa que até o Foucault já falava, você controla uma sociedade porque você controla o corpo das pessoas. Então, quanto mais você controlar o corpo das pessoas, mais você controla uma sociedade. Porque uma pessoa obcecada com o próprio corpo esquece o resto. Então, eu preciso inventar uma mítica de um corpo ideal e você vai seguir esse corpo ideal. Na nossa época, quando a gente pensava em mulheres fazendo exercício, eram aqueles vídeos maravilhosos da Jane Fonda. Tá? Se você tem curiosidade sobre isso, procure na internet que você vai entender do que eu estou falando. Haviam corpos muito bonitos e tal, mas eram uns corpos que eu brinco que a gente só via musculatura quando a gente assistisse alguma aula de anatomia, quando a gente lesse algum livro de anatomia. Hoje em dia você encontra musculatura estampada nos corpos. Né? Corpo é igual leite, 0% gordura. Esse é o corpo ideal. É o corpo que não tem absolutamente nada disso, nada daquilo, não tem pelo, não tem gordura, tem toda uma forma, tem um desenho. Ele está ficando cada vez mais milimetricamente desenhado. Né? Eu tenho um ideal obcecado, específico de corpo de sujeito, e esse ideal tem que ser seguido e jogado para a sociedade como um objeto a ser atingido. Ele atinge as pessoas cis de um jeito brutal. Não tanto quanto aos homens, porque os homens têm um relaxamento, porque, afinal de contas, estamos aqui no topo da sociedade, branco, cis, heteronormativo, cristão de classe média, já dá uma certa folga, mas tem sempre uma pessoa falando do Rodrigo Hilbert, né? Sobre como o cara faz uma churrasqueira, uma casa, cria o gado, compra o pasto, constrói a terra, faz um planeta, e daí ele vai lá e faz uma comida e tal, e ainda com aquela barriguinha tanquinho e tal. E é muito engraçado, porque a Babs, a Babs é a mulher que eu amo, que eu adoro de paixão, uma pessoa sensacional, e ela é de Canela, do Rio Grande do Sul. E ela olha para mim e diz assim, o Rodrigo Hilbert é um cara muito bonito, mas aqui pra gente do Rio Grande do Sul ele é colono. Né? E para nós, na existência imaginária do ideal de ser humano, masculino, homem, cis, branco, é o Rodrigo Hilbert, né? Que é inteligente, que é divertido, que é gato, que é isso, que é aquilo, e tem todas aquelas habilidades manuais sensacionais de construir uma espaçonave, porque ele quer pegar uma pedra para ele colocar ali na churrasqueira. Esse ideal de corpo é extremamente opressivo, porque quando você precisa pensar em como o seu corpo está, se você está bonito, se você não está bonito, se as pessoas vão dizer que você é bonito, se você não é bonito,
Isso te consome tempo. E consome tempo de um jeito extremamente opressivo. E quando você vai entrando nesses marcadores sociais que a gente fala, eles se tornam cada vez mais opressivos. A mulher, quando ela fala, quando ela se pensa esteticamente, ela está presa no universo estético. Porque quando você pensa num homem, o cara pode ser qualquer coisa. Ele pode ser careca, ele pode ser barbudo, ele pode ter cabelo, ele pode não ter cabelo, ele pode ser alto, ele pode ser baixo, ele pode ser largo, ele pode ser gordo, ele pode ser magro, mas uma mulher não. As mulheres têm cabelo comprido, elas têm uma cintura fina. Aqui no Brasil elas têm ancas, elas têm que ter bunda, elas têm que ter peitos, e isso tem uma certa proporcionalidade. Os braços têm que ser finos, as mãozinhas têm que ser pequenas, com dedinhos delicados. Elas têm que ter um pescocinho muito fino e as orelhas, de preferência, com lóbulos separados. Você entende o domínio estético que eu tenho sobre o corpo da pessoa? A opressão que eu exerço em pedir para que essa pessoa, além de ser uma pessoa que se pensa enquanto sujeito, enquanto estudo, enquanto afeto, enquanto relações sociais, enquanto construção de conhecimento, ela ainda tem que atender toda essa demanda. E eu tenho uma sociedade que produz essa obrigatoriedade, né? Que o Fernando pontua muito bem, não é? Cis-eurocêntrica. Eu estou pensando em pessoas cis, eu estou pensando em pessoas eurocêntricas, eu estou pensando em brancos. Quando ele está falando em eurocêntrico, ele não está falando de qualquer lugar da Europa, ele está falando onde tem gente branca, só. Ele está falando de gente branca na Europa, só gente branca. Não tão albinos, mas brancos. Tá? Brancos aceitáveis, brancos cristãos, essas coisas assim. No máximo, ingleses, mas via de regra, de cristãos católicos, ou, sei lá, por aí. Essa opressão corporal, eu assisti vendo uma coisa muito cruel, que é o que a gente chama de pelo, a evolução do pelo no corpo da mulher. E me preocupa essa evolução enquanto sujeito, Fernando, porque assim, quando você pensa no corpo da mulher, o que identificava uma mulher adulta, quando eu era criança, e a gente assistia a gente via escondido aqueles maravilhosas revistas da Playboy, que meu pai comprava escondido, porque ele não comprava, só estava escondido em algum lugar lá, acho que ele achava na rua. Tá? As mulheres tinham pelos. Pelos definiam a maturidade de uma mulher. Hoje em dia, as pessoas dizem que pelos são anti-higiênicos. E não existe nada que defina a maturidade de uma mulher. Você espera que ela seja tão lisa quanto um bebê. E isso, para mim, chega a ser assustador. Porque é um momento da opressão corporal que chega a um momento do tipo, gente, nós estamos criando uma sociedade tão controladora que beira a uma legitimação de, olha, corpos de mulheres e crianças são idênticos. E a estética é assim. Quando eu vou falar sobre pessoas adultas e quando eu vou falar sobre pessoas trans, essa cisnormatividade chega a ser cruel, porque quando eu penso, olha, eu desenhei para vocês o corpo da mulher, né? Eu não passo metade da opressão que uma mulher trans passa. Porque para ser homem, eu só preciso ser homem. E no máximo, eu preciso tirar meus peitos, porque meus peitos me identificam enquanto mulher, e isso é extremamente ofensivo, porque os homens cis vão dizer que você não é homem se você tem peito. E você compra essa ideia, interioriza ela para você, porque homens não têm mamas. Então eu preciso tirá-las para poder ser homem. Vou lá e tiro. Pronto. Eu desapareci. Ué, eu sou um sujeito que, se eu não saio falando para todo mundo que eu sou trans, as pessoas vão me confundir com uma pessoa cis. E eu não tenho nada contra as pessoas cis. Eu conheço várias pessoas cis, eu tenho muitos amigos cis, meus pais são cis, mas eu não sou cis. Eu sou trans. Desculpa, gente, mas eu sou trans. Vocês são super legais, eu respeito vocês pra caramba, mas eu sou trans. E eu mereço ser respeitado enquanto sujeito trans. A passabilidade, esse conceito cisnormativo, a passabilidade é um conceito cisnormativo, que é utilizado como uma ferramenta de preconceito. Preconceito, sim, porque ele é jogado em cima, principalmente, das mulheres trans e travestis para dizer, olha, você não se parece com uma mulher. A cisnormatividade, a prisão da estética que vem nessa sociedade com cada vez mais força, e eu vejo avançar nessa nossa sociedade com cada vez mais força, ela vem como um processo de exclusão, é um reforçador de marcadores sociais. Ele é utilizado, sim, para objetivar, sim, as mulheres negras. Ele é utilizado, sim, para reduzir, sim, o status quo das mulheres trans e das travestis.
ele é, sim, utilizado como um marcador de exclusão identitária. Quando eu chego numa balada e digo, ah, não, eu não vou ficar com aquela bichinha POC. Porque homem tem que ser homem. Ok? Sério? Homem tem que ser homem. Mesmo naquele clipe que ele tá lindo, com aquele cabelo comprido, aquela roupinha maravilhosa, você queria. O Fred Mercury pode. Então, a crueldade estética que vem entrando na nossa gente, e a gente começa a dizer, ah, não, mas isso é uma questão de gosto. Será que é uma questão de gosto? Gosto, para mim, me lembra muito paladar. E paladar me lembra muito a capacidade que a criança tem de experimentar as coisas. Porque quando a gente é criança, o nosso paladar se molda por aquilo que a gente experimenta, não é? Minhas sobrinhas, por exemplo, elas são fanáticas por vegetais. As loucas do brócolis. Quer fazer elas felizes, você cozinha brócolis. É uma alegria. E elas até gostam de bolo, essas coisas, mas elas preferem frutas. Meu sobrinho prefere doce. Ele, na verdade, ele gosta mais de biscoito de água e sal. São construções sociais. E, às vezes, a gente precisa parar mesmo. A gente precisa parar para pensar e dizer, mas espera aí, do que eu gosto? O que eu gosto de verdade? E o que estão me ensinando a gostar? Por que eu tenho que gostar de ver absolutamente todos os gomos da barriga de uma pessoa? É um tanque. Então, compra um tanque, minha filha. Você precisa. Eu, particularmente, sou a favor da máquina de lavar com abertura frontal, que faz mais o meu estilo. Mas, enfim, cada um é cada um. Mas é importante a gente perceber a função social que a estética tem enquanto reforçador da exclusão do marcador social. Enquanto reforçador dessa ideia fantasiosa de que mulheres e homens pretos são objetos sexuais. Sabe? De que mulheres trans e travestis são mais mulheres se elas tiverem peito, são mais mulheres se a bunda for assim, se tiver uma cintura assada, se uma mulher é uma mulher porque ela é isso, porque ela é aquilo, porque ela é aquilo outro. É excludente e vai ser excludente, e cada vez que você reforça a exclusão estética de um marcador social, você reforça a exclusão do sujeito desse marcador social em si. Cada vez que você nega a feminilidade de uma mulher que se diz mulher, independente do que ela é, você está sendo preconceituoso, está excluindo ela de um momento. Isso não tem nada a ver com sexo, com apetite, com vontade, com isso. Tem a ver com sociedade, tem a ver com convivência, tem a ver com igualdade, tem a ver com 6 é igual a 3 vezes 2. Eu espero ter respondido, Fernando. Maravilha, maravilha. Muito obrigado. Amores, a gente está aqui com 4 minutinhos para terminar. Antes disso, eu só queria dizer para as pessoas, coloquei ali no chat, de novo, lista de presença. Quem quer se inscrever, a gente vai ter webinários até o dia de 4 de agosto. Eu vou estar num próximo Canandinha também. Vai ter mais, vamos ter mais. Entrem ali. Eu coloquei também no chat o site da Aliança. Eu queria muito, Ananda, que agora eu quero te dar lá uns 2 minutinhos para você se despedir, mas que você colocasse também, meu amor, os contatos de quem quiser conhecer a ela, né, o site da ela, enfim, coloca ali no chatzinho para gente. Fabiana, se por acaso você se sentir confortável, quiser colocar aí um e-mail para contato, enfim, para a galera que quiser bater um papo com você, e quiser trocar, e quiser saber sobre o nosso trabalho, o seu trabalho também como consultor, coloca aí no chatzinho o seu e-mail, né, galera, tá ali no chat, se vocês quiserem bater um papo com a Fabiana, às vezes a gente não se sente confortável em falar aqui, né, no público, então o Fabiano, eu conheço ele, é uma pessoa incrível, então procurem ali, a Nandinha colocou o Instagram da ela, sigam lá, mandem direct para ela, enfim, é uma pessoa super acessível, e se tiverem dúvidas, o trabalho da ela, eu acho que ele vem para mudar o Brasil, que a gente não tinha uma instituição que atuasse com essa pauta, tá? Então, eu acho incrível, vale muito a pena entrar em contato com ela, que é uma instituição que ela veio para discutir exatamente o que está sendo discutido agora, são pessoas não binárias, enfim. Então, e outras questões relacionadas ao empoderamento de mulheres LGBTQI. Falei certo? Estou aprendendo também. Bom, Ananda, dê seu boa noite para a galera. Fabiana, logo depois da Ananda, a Fabiana também dá boa noite. Eu já de antemão aqui agradeço imensamente todo mundo. Amanhã tem mais. Obrigada, galera. O engajamento de vocês foi incrível. A gente quase 2 horas, né, de bate-papo, de webinário, as pessoas estarem na sala cheia é incrível. Então,
Agradeço vocês, todo mundo. Passo para a Nandinha aqui dar o seu boa noite. Obrigada, Rafa. Olha, não tenho nem como dizer o prazer que foi estar aqui com vocês. Adoro sempre dialogar com o Rafa, com o Fabian. Achei as perguntas cirúrgicas. Muito importante a gente falar sobre essa questão do controle dos corpos. É muito importante a gente falar sobre essa questão do autoconhecimento também e como isso empodera os nossos ambientes corporativos, né? E gostaria de convidar, eu botei ali no chat, né? Mas eu gostaria de convidar vocês a seguirem a gente no Instagram, @elabrasil_. Tem o nosso site, né? www.elaglobalcommunity.org. E se quiserem mandar um e-mail para a gente, brasil@elaglobalcommunity.org também. E quero fazer um convite, eu não sei se amanhã temos aí webinários, provavelmente sim, mas amanhã às 8 horas, no Instagram, eu vou estar junto com Bichart, Bianca Manicongo, Lesbilê e Elisa Lucinda, num Ela Fala, né? A gente tem sempre, todo mês, essas falas, essas conversas no Instagram, essas lives, e amanhã vão ser com essas 3 pessoas maravilhosas para falar um pouco sobre o Julho das Pretas, a representatividade das mulheres pretas na sociedade brasileira, e eu vou estar junto com elas lá também. Convido todas e todos e todes para estarem lá conosco. E é isso, fico muito feliz. Obrigada. Obrigada, amor. Fabiana, dá seu boa noite. Bom, pessoas, eu fico, de novo, vou falar, eu fiquei muito feliz com o convite, eu espero aparecer várias vezes, sempre que precisarem, é só me chamar. Eu gosto muito e acho fundamental a gente falar sobre diversidades e espero que a gente possa construir uma sociedade com diversidade de fato e não só de fala, né? Que a diversidade apareça todo ano e não só em junho, julho, né? Estou à disposição para quem quiser conversar, para quem precisar trocar uma ideia, quiser fazer uma reclamação, eu atendo, inclusive, a população trans do país todo, se precisar alguma coisa, os meninos, estou disponível, tá? E, boa noite para vocês. Se cuidem, se mantenham seguros, saudáveis e felizes, tá? Maravilha, obrigada. Galera, de novo, né? Vamos ali se cuidar, como o Fabiana falou. A gente está em pandemia, está vindo essa peste da nova variante, a Delta. Não é brincadeira, não brinquem com a pandemia. Então, assim, parece ser besta. Eu sou millennium, tá, gente? Então, eu sou tia, eu tenho licença poética. Usem máscara, gente. Eu sei que tá foda. Eu adorava a balada. Eu tinha a cantina da Mamacita. A Nanda sabe disso, que eu era uma baladeira de primeira. Eu estou me aguentando, é difícil, mas a gente precisa pensar para além também da nossa saúde, a saúde do próximo. Parece ser bem tia falando, mas eu sou tia mesmo e sou feliz. Então, assim, gente, se cuidem, usem máscara, procurem ter, né, o distanciamento social possível, procurem se cuidar da melhor maneira possível, seja com álcool, com água e sabão, enfim. Tentem se cuidar. As instituições estão aqui também para dar esse apoio. Tanto a gente tem as coordenações de mulheres trans e de homens trans, que está aqui a Alessandra e está aqui o Fabian, mas a Ananda, com a instituição dela, que também a gente pode se conectar, tem a aliança, enfim. Procurem se cuidar de verdade mesmo, com todo carinho. Um grande beijo para vocês, eu adoro estar sempre aqui. Foi incrível estar com vocês, incrível. Todo mundo está aqui até agora, então, assim, eu estou muito feliz mesmo. Um beijo no coração. Mais uma vez, Fabiana e Ananda, obrigada. A gente vai estar sempre juntas, né? É um prazer ter parceiras assim. Ali, Alessandra, meu amor, obrigada. A gente temos que marcar coisas mais juntas. Então, uma boa noite para todo mundo. E lembrando, o finalzinho, logo que acabar aqui, a gente vai subir já no YouTube. Então, no YouTube da Aliança Nacional LGBTI, vai estar lá gravadinho. Então, quem não pegou do começo vai poder assistir depois, vai poder compartilhar. Isso daqui vai ficar para a história. Enquanto existir YouTube e internet, a gente vai estar aqui com esse bate-papo de hoje. Então, muito obrigada. A gente está aí para ajudar todo mundo. Tenha uma boa noite, um beijo. Tchau, tchau, galera. Um beijo.